palestrante, Elizabeth Évina Bonfim. E para o tempo de entrevista hoje, de onde que vem esse Évina, Elizabeth? Esse Évina é o nome, é minha mãe que colocou. nome? Meu pai queria minha mãe queria Elizabeth, meu pai queria Évina. Então ficou Elizabeth Évina. Legal. Não veio da minha mãe, veio do meu pai. Marido. Veio do marido. Certo. Bom, Elizabeth, e como é que é essa experiência, por exemplo, de ser escritora? Com quantos anos, faz quantos anos que você escreveu o primeiro livro? Eu escrevi o primeiro livro em 2011. 2011. Legal. E foi esse estouro aí? Foi. O primeiro livro foi uma bênção, vai para a quinta edição. Até hoje você recebe convite para falar sobre isso? Sim, até hoje. Até hoje eu faço seminários e palestras então, você faz seminários? Então, seminários e palestras. Se convidar para vir dar um seminário na igreja, sim. Você vem? A igreja liga, a gente marca o dia na agenda direitinho, envia os livros com antecedência, 40 dias antes, para que a igreja se organize com as pessoas que vão participar. E aí marca direitinho, a gente vai. Geralmente as igrejas marcam um sábado à tarde e à noite, a gente passa lá, porque seminário demora mais do que palestra. Se for palestra, só é uma tarde. Ou à noite. Okay? Ou uma noite. Agora pode ser tipo manhã e tarde, ou tarde e noite. Pode sim, aí é seminário que a gente faz mais completo. Quais os temas que você fala? Os temas são baseados nos livros, então eu sempre envio os temas para os pastores e eles decidem em cima dos... O livro tem muita coisa, então aí ele escolhe justamente. Um pastor que quer uma palestra sobre temperamentos. Temperamentos, aí a gente faz. Liderança, que o livro também fala sobre lideranças. Ansiedade, depressão, casamento, filhos. Então tem vários temas e a igreja escolhe, a gente prepara o seminário ou a palestra e vai. Você tocou num assunto aí, eu estou pedindo a ajuda da Vanessa, minha esposa, ela está fazendo uma pergunta aqui. Ela perguntou se no seu trabalho de aconselhamento, enfim, você tem notado falha na criação dos filhos por parte das mães, né? Superproteção ou falta de limite, negligência. O livro, esse Ore para Continuar Vencendo, pastor, nós falamos muito sobre isso. A gente leva muito as mulheres, os pais, a pensarem sobre pedir sabedoria a Deus, estratégia para criar os seus filhos. Porque a superproteção pode estragar o seu filho. A superproteção, e a gente fala sobre filhos como flechas e filhos como espada. Filhos como espada, ele fica na sua mão e você não lança ele para o futuro, para o que a vida tem para ele. E filhos como flecha, você ensina, mostra e depois você lança com a certeza do que você ensinou. Mas você, para lançar como flecha, você tem que ter tempo para o seu filho. Você tem que ter disponibilidade de mostrar a ele, não o que você pensa, mas o que está baseado na palavra. Então, mas não tá acontecendo hoje em dia uma falta de limite para os filhos? Por exemplo, por parte dos pais. O filho tem o que quer, a hora que quer, o quanto quer. O que você pode falar sobre isso? Está ocorrendo essa falta de limite porque as pessoas têm corrido muito. O tempo, o trabalho, não tem tido tempo para os seus filhos. E aí, por essa falta de tempo, eles compensam por deixar fazer tudo o que querem, sem limite. Porque não tem tempo, deixa o filho ficar sem limites em jogos. Porque não tem tempo, deixa o seu filho ficar sem limites em celulares. Porque não tem tempo, deixa os seus filhos, às vezes até, ficar muito tempo na igreja para que os outros possam ministrar para eles e não você ministrar. Mas a educação, ela vai ser cobrada aos pais. Somos nós que somos os educadores dos nossos filhos. Nós é que vamos entregar eles para o Senhor como mordomos do que o Senhor confiou para nós. Então, nós devemos todos os dias, baseado na palavra de Deus, aconselhar os nossos filhos. Porque os filhos também, eles pedem isso. Se nós começarmos a aconselhar eles, baseado no que a gente acha,
no que a gente pensa, no que, como fomos criados, eles não vão aceitar. Mas se a gente começar a aconselhar, baseado na palavra, olha, a palavra diz isso. Na minha casa, por exemplo, eu não ensino, olha, eu acho que você deve fazer isso. Não, a palavra de Deus diz para você fazer isso. A palavra de Deus diz no versículo tal que você não deve mentir. A palavra de Deus diz no versículo tal que você deve obedecer. A palavra de Deus, então eles sabem que não sou eu que quero que eles façam, mas é a palavra de Deus que está. E se nós vivenciarmos a palavra, pode ter certeza que quando eles forem lançados como flechas, eles nos trarão muita alegria. Eu sempre costumo nos seminários perguntar aos pais: você quer chorar quando os seus filhos estiverem pequenos ou chorar quando eles estiverem grandes? São opções. Chorar quando eles estão pequenos é muito mais fácil, porque eles estão do seu lado, você tem tempo ainda de consertar. Chorar quando eles estão grandes, você chora, é outra proporção, chora até de arrependimento por não ter feito o que poderia fazer. Bom, vamos lá. O seu último livro fala sobre oração. Existe algum tipo de pesquisa, Elizabeth, falando... Claro, eu sou pastor. Sim, crente pastor. também. Mas na entrevista que eu vou perguntar. Existe algum tipo de pesquisa que comprova a eficácia da oração? Sim, existe bastante pesquisa, pastor. Existe bastante pesquisa científica também e de livros. Existe um livro abençoado que eu amo demais, é Aconselhamento, que ele mostra que existem alas de hospitais, pessoas que são visitadas, pessoas que as pessoas vão lá orar por esses doentes e eles ficam sanados mais rápidos do que alas onde as pessoas não são visitadas. Então a oração, ela traz uma eficácia muito grande a quem ora e a quem recebe a oração. Entendi. Bom, e nesse livro que você fala a respeito da oração, qual que é a tônica, qual que é o chamado aqui, Elizabeth? Pastor, este livro, eu quis fazer um livro assim bem diferente, impactante, porque mexendo em algumas áreas que nós, mulheres, às vezes até sentimos temor em falar que temos. Por exemplo, a área da mulher, a área da mulher ser rixosa, falsidade, orgulho, manipulação, que às vezes o inimigo descobre a vulnerabilidade. Tem uma mulher reconhecendo aqui que tem muita mulher rixosa, que a Bíblia diz. Fale mais sobre isso, Elizabeth. Como é que é esse negócio? O inimigo reconhece que as mulheres têm essa vulnerabilidade de ser, nessa área, um pouco rixosa, de reclamar demais, né, de estar murmurando, às vezes. E aí, por essa falhazinha técnica que nós temos, e se nós não vigiarmos, a gente começa a ser essa mulher que a Bíblia diz em Provérbios, a mulher goteira, a mulher que reclama demais. Então, este livro, eu venho trazendo essas áreas que nós, mulheres, precisamos reconhecer que temos, precisamos reconhecer que está, às vezes, em nossos temperamentos e que a gente precisa orar. Buscar a ajuda do Espírito Santo para mudarmos, porque sem a ajuda dele a gente não consegue. Mas a gente precisa decidir mudar. Então a área da mulher rixosa, a mulher que às vezes gosta de reclamar demais, de antes de pensar no que vai falar, já está falando. E o livro de Provérbios diz, se nós pensarmos antes de falar, a gente não fala determinadas coisas. Então, se nós começarmos a orar nessa área, muita coisa será mudada. Eu digo por experiência própria na minha vida. Na área, pastor, o senhor quer mais alguma pergunta sobre mulher rixosa? Porque eu notei que essa pergunta aqui para os homens foram muito boa, né? Não, então, a questão, por exemplo, eu também, como pastor de igreja, a gente acompanha... Hoje, vamos falar das mulheres, que é a sua área, mas
tem muito homem também que é só Deus para ter misericórdia. É verdade, Você tá pastor. entendendo? É verdade. E muitas mulheres que fazem exatamente o que a Bíblia diz, que com a própria mão destrói Justamente. a família, a casa, a criação dos filhos. Então, tem jeito, Elizabeth, porque olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu olho e falo, meu, isso aí não tem jeito. Pois- Como é que faz? Com esse Tem, pastor, tem jeito sim. Em primeiro lugar, a gente sempre quer basear a nossa vida com a do outro. Se o outro foi uma pessoa difícil, eu também não tenho como ser diferente. Então a gente começa a entender que eu respondo, eu reclamo porque ele é assim. Mas nós temos que procurar nos mudar primeiro, não tentar mudar o outro. Isso é uma da melhor forma que a gente consegue viver na vida bem. Porque se a gente pensar, eu sou assim porque o meu marido é assim, então há conflitos. Há conflitos, porque nós somos diferentes. E não acaba nunca, E né? não acaba nunca. Mas se eu começar a mudar a mim mesmo, começar a moldar o meu temperamento, com certeza ele começará a mudar o dele. Eu vou abrir o telefone ao vivo. Se você, especialmente você mulher, tiver alguma pergunta na área de aconselhamento, a gente transforma esse estúdio num gabinete. Agora, pode ser, Elizabeth? Pode, fica à Tá vontade, certo? pastor. Então, a mulherada pode cair matando. O telefone é, cadê? 3285-4400, já tá tocando? 3285-4400, você liga para participar e aí eu vou colocar você ao vivo para você fazer perguntas aqui para Elizabeth, para ela te ajudar. Bom, Elizabeth, eu já quero começar perguntando para você sobre seminários, né? Seminários, Sim. palestras, pregações também? Pregações também. Pregações, palestras, seminários, tal. Como é que funciona? Você mora em Brasília, né? Eu moro em Brasília, resido em Brasília, mas as igrejas, elas ligam e marcam direitinho, a gente vai por todo o Brasil. Tá pastor, certo. sem- Vamos lá, eu queria já o seu telefone, porque depois a gente anuncia só no final, fica muito corrido. Então, Brasília 061, né? 061 Então, que telefone que a pessoa pode ligar? 98145 98145. 3434. Ah, fácil. 98145 3434. Esse número também é WhatsApp? WhatsApp. Tá certo. Então, você que está ouvindo aí o programa, você pastor, pastora, você líder de igreja, e que deseja estar pensando em fazer um trabalho legal com as mulheres, que tal levar uma pessoa embasada, que tem obras publicadas na área, tal, uma serva de Deus. Então, tá aqui o telefone, 061, 061 Brasília, 98145 3434. Então, 98145-3433. Eita, bexiga. Trava a língua. 98145-3434, cara. Glória a Deus. Vamos lá, 3285-4400. Ainda não? O telefone está disponível se você quiser fazer perguntas. Aproveitem. Eu baguncei agora. O telefone da rádio para você entrar ao vivo. 3285-4400. E o telefone da Elizabeth é 061 lá em Brasília, mas também é o WhatsApp 98145-3434. Tá certo? Ok. Ela, dentre outros, é autora do livro Ore para Continuar Vencendo, e é sobre esse livro que eu estou fazendo as perguntas agora. Temos ouvinte ao vivo, Renato? Ainda não. O que está acontecendo no telefone? Toca e cai? Estão fazendo perguntas normais, como se fosse... Não, tem que ser pergunta voltada aqui. Obrigado. Então vamos lá. Outras perguntas aqui, podemos continuar, Elizabeth? Podemos, Então pastor. vamos lá. Dentro da área do aconselhamento, como lidar com... eu vou dar a vez para o ouvinte, senão ele fica esperando mais Ok, tempo. Tá? Mas vamos lá. pastor. Alô? Quem fala? Oi, Elza, você fala de onde? Certo, está trabalhando então. Qual que é a sua igreja, Elza? Ok, bem-vinda, minha irmã. Pois não. Entendi. Tá ok. Obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe. Fica na paz.
Elizabeth, qual que é o conselho aí? Olha só. Em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer, nunca fala na frente da sua filha que você não consegue lidar com ela. Porque a criança, ela tem um poder de percepção muito grande. Quando ela percebe que os pais perderam o limite, perderam o controle com eles, aí a criança, ela se sente a dona. Então, o limite, nós nunca podemos perder. O controle, nós nunca podemos perder. Eu me lembro quando eu tinha os meus filhos pequenos, e como nós pastoreamos muito cedo, os meus filhos às vezes me tiravam do sério. E teve um dia que eu me ajoelhei no banheiro e eu pedi ao Senhor sabedoria que vem do alto. Em primeiro lugar, depois daquela oração, eu comecei a observar que Deus realmente dá sabedoria e estratégia para a gente. Porém, nós às vezes recebemos essa sabedoria, mas às vezes não conseguimos colocar ela em prática. A palavra de Deus está nos baseando a colocarmos limites e impormos algumas coisas que a lei às vezes está querendo tirar, mas que às vezes ajuda com os nossos filhos. O que você precisa entender é que você tem que explicar, baseado na palavra, que aquela criança vai entender. Muitas vezes nós nos surpreendemos que as crianças, elas não entendem o que a gente está falando, mas ela entende. Você precisa sentar, mostrar para ela o que ela está fazendo errado e dizer, olha, a partir de hoje eu vou corrigir você em cima do seu erro e te mostrando na palavra, porque eu te amo. Eu estou fazendo isso por amor a você. E com 4 anos ela consegue... Consegue entender, pastor. Pode ter certeza, se você sentar olhando nos seus olhos e dizendo, eu preciso fazer isso porque eu te amo. E ganhando ela. Ganhando ela entendendo que a correção é por amor. Porque quando ela chegar numa fase adulta, ela vai cobrar essa correção. Ela vai dizer, mas não me colocaram limites. Eu estou assim porque foi erro dos meus pais. Então, com 4 anos, ela entende, se você olhar nos seus olhos e dizer, eu preciso te corrigir porque eu te amo. Mais ouvinte ao vivo. Alô? Oi, bom dia. Quem fala? Rita, fala de onde? São Paulo. Qual que é a sua igreja, Rita? Ok. Bem-vindo ao programa, pois não? Ah, tá bom. Fica ligadinho aí que a gente já passa, tá bom? Deus te abençoe. Por nada. 32854400, acho que dá para atender mais uma ou duas irmãs. Beth, passa aí então o nome de cada um dos livros. O primeiro livro, Mulher Vencedora. Peraí, como é que é o primeiro? Primeiro livro, Mulher Vencedora, Conselhos Práticos para a Vida da Mulher Cristã. Então esse livro é para quê exatamente? Este livro é específico para mulheres. Específico para mulheres, não só mulheres evangélicas, mas mulheres em geral, que precisa de aconselhamento. Ele é aconselhamento prático para a vida da mulher cristã. Segundo livro? O segundo livro é Feliz em Meio ao Inesperado. Ele fala das adversidades da vida. Tá. E o terceiro livro? O terceiro livro é o Ore para Continuar Vencendo, Conselhos Práticos para a Família Cristã. É diferente do Mulher Vencedora, que é para a mulher cristã. Esse é para a família cristã, porque é no geral. Legal. 32854400, mais ouvintes ao vivo para participar. Vamos ver se a gente tem mais perguntas. Alô? Pai do Senhor, quem fala? Tá. Pode, você quer falar sua cidade ou sua igreja? Tá certo. Bem-vindo ao programa. Pois não. Você é divorciada faz tempo? Tem.
Tá, ele tem Ok. 14 anos. Ele congrega em qual igreja? E por que ele não quer congregar com você? O que ele alega? Ele é independente? Entendi. Entendi. E ele te trata bem? Vocês convivem bem? Tirando essa parte, vocês convivem bem? O grande problema é congregar. Entendi. Ele namora ou já namorou? Tá certo. Tá certo. Obrigado, querida. Deixa eu abençoar. Fica na paz. Tá aí uma ouvinte que quis identificar da Assembleia de Deus do Brás. O filho não quer congregar com ela, está congregando na Igreja Batista. Parece que ele se sente melhor ali. Como lidar com essa situação? E está começando a ser desobediente, né, Beth? Como é que ele lida com isso? Olha só, quanto à desobediência, realmente entra primeiro com oração. A oração, ela traz para nós estratégias do alto. Discernimento para entender por que ele está desobedecendo. Outra dica que eu posso te dar é não fala mal do seu marido na frente dele. Isso às vezes traz uma revolta no filho e isso ele pode responder de alguma forma. Nesse divórcio, nunca se falar mal do cônjuge na frente de filhos, porque não edifica, não é bom. Nem sobre o cônjuge, nem sobre casamento, que casamento não presta, ou determinadas palavras que às vezes podem influenciar no comportamento dos filhos. E vai acabar refletindo. E às vezes ele reflete em algumas áreas. E a área da desobediência, você tem que pedir uma estratégia, sabedoria a Deus, por que ele está desobedecendo se ele não fazia antes. Algum desses 3 livros vai ajudar? Muito, muito. Esse Mulher Vencedora e esse Ore dá muita indicação para a educação de filhos. Tem um capítulo só para isso, tá? É muito bom esse Ore para continuar vencendo. Outra dica que eu gostaria também de te dar, se ele está bem, se ele está servindo ao Senhor, infelizmente, nós pais gostamos que os nossos filhos estejam conosco. Mas se você não conseguiu ele estar na igreja que você está, se sentindo bem, deixe ele firme, servindo ao Senhor onde ele está. Se possível, o acompanhe, leve-o. 14 anos é uma criança. 14 anos é uma criança. O ideal era que ele estivesse com você. Mas o se ideal. Ele tá lá, é melhor ela mas pode até acompanhar. Para que não venha perder para o mundo. Verdade, que é o pior, né? Que é o pior. Bom, 3-2, às vezes ela faz ele ir do Brás, ela falou? Sim. Ela faz ela ir lá, mas ele desvia. Pois aí ele fica dentro da igreja justamente. sem ser crente. Justamente. Na outra que está pelo menos fazendo peça. E o senhor falou uma coisa muito forte agora, pastor. Ficar dentro da igreja sem ser crente. Existem muitos. E aí ela depois pode se arrepender por isso. Então é uma delicada aí, é bom Justamente. orar. Peça sabedoria. Bom, eu tenho que fazer um outro intervalo, mas a gente tem 5 minutos para terminar o programa. Tem ouvinte ao vivo, Renato? Então segura aí. Eu estou falando hoje da Bíblia de Estudo em Round da